Vai falar, Landim? Landim, você não vai falar com a gente, não? Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados da Jogada e que torcemos sem parar. Olha, é sempre a mesma história. E a pergunta da vez é: o Tite vai ficar ou vai sair? Vai ser demitido ou não vai? Ano passado com o Sampaoli, ano anterior com o Paulo Souza, e é sempre a mesma história. Antes com o Rogério Ceni, é sempre a mesma coisa, cara. A quantidade de lesões. E até quando a sorte não é boa, falo que a sorte ajuda os competentes, né? Quando a sorte não é boa, até a Copa do Brasil sorteio não favorece. O Flamengo vai definir a vaga na final contra o Corinthians lá em Itaquera, fora de casa. Enfim, a gente fez imagens, o presidente Rodolfo Landim não quis falar. Cara, era tudo para ser, assim como foi ano passado, uma situação privilegiada do Flamengo, né? Estar num sorteio de semifinal de Copa do Brasil, ano passado foi na final, ou seja, mais importante ainda. Mas nada adianta nesse sentido para estar com um clima tranquilo no Flamengo. É sempre um turbilhão, é sempre uma crise, é sempre uma coisa assim, sabe, tipo, pesada. E ontem a derrota justa para o time do Peñarol, porque o Flamengo não jogou nada. Eu costumo falar, pior do que a derrota foi a atuação, muito pior. E tá tudo na conta do Tite. Eu conto esse jogo de ontem contra o Peñarol, o jogo contra o Botafogo pelo segundo tempo e também o jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Totalmente esses jogos aí na conta do Tite. Principal, assim, maior culpado, mas de longe. E assim, a informação que eu tenho é que o Tite não vai cair, pelo menos até a próxima quinta, até o jogo de volta. Ah, antenado, mas assim, você quer que ele caia? Gente, normalmente eu peço para... Não peço, tem que pedir, não tem que pedir. Eu peço para ter bom senso e pensar, pô, você vai derrubar um técnico, mas vai trazer quem, né? No caso do Flamengo, eu perguntaria isso pro Landim, pro próprio Spindle. O Braz não veio, né? Pô, talvez não quis perder popularidade com a parada lá da candidatura dele para vereador, para reeleição. Mas assim, pedir um pouco de bom senso no sentido de, pô, vai trazer quem? Nesse caso tem o Felipe Luiz, que poderia ser promovido a técnico, mas eu acho que ele nem tem ainda o diploma lá necessário, os requisitos necessários da CBF para comandar um time profissional. Eu acho, não tenho nem essa certeza, mas vou apurar, mas acredito que não, pelo que eu apurei, pelo que eu ouvi até agora. Então, se não for o Felipe Luiz, que seria uma solução caseira, que tem potencial, já conhece o elenco, já conhece o clube, etc., quem seria? Está sendo um péssimo trabalho pela questão, porque assim, não adianta nada chegar longe nas 3 competições, brigar pelas 3 e perder as 3 por culpa própria do cara, entendeu? E ontem foi mesmo, e a gente já vem falando desses erros há um tempão. É usar mal ou quase não usar a base, escolhas erradas, gerir mal o elenco nos jogos, nas competições. E tá sendo cada vez mais assim. Ontem, poxa, se o Léo Ortiz vinha sendo o melhor jogador do Flamengo nesses últimos jogos, foi barrado para De La Cruz e Arrascaeta, que não estavam em condições, né, no domingo para enfrentar o Vasco, jogarem como titulares a partida inteira, ou pelo menos essa era a intenção, né? Ele acabou tirando o De La Cruz. Qual é a intenção, cara? Qual é a lógica? Sabe? E aí o Tite fala que o Pulgar... A parada não era nem barrar o Pulgar e colocar o Léo Ortiz, era os dois jogarem juntos no lugar, pelo menos, né, do De La Cruz ou do Arrascaeta. Jogar o Arrascaeta ou o De La Cruz com Pulgar e Léo Ortiz, cara. É uma coisa óbvia. E as substituições do Tite foram horrorosas também. Colocou primeiro o Wesley, depois 8 minutos depois colocou o Alcaraz de primeiro volante. E o Flamengo sem treinamento nenhum, sem nada. Bruno Henrique faltando ali o Tico e o Teco funcionarem, não conseguia ficar na posição de centroavante, ficava rente à lateral esquerda, que é a posição dele, aí ficava o Ayrton Lucas quando entrou, mais de atacante do que o Bruno Henrique mais de lateral. Cara, que loucura, né? Você vê que não tem treino, não tem nada. O Flamengo criou quantas chances claras de gol contra o Peñarol? 2, né? Talvez as 2 com o Bruno Henrique. Aquela de a cabeçada no primeiro tempo e no segundo tempo que o Carlinhos meteu de bike, né? Depois, no rebote. Eu acho que foram as únicas grandes chances que o Flamengo criou no jogo e toda vez a mesma história. Cara, como eu falei no começo aí, eu talvez demitiria o Tite agora para manter o Felipe Luiz, mas, sinceramente, se não for isso, e eu acho que eles não vão fazer, a informação é essa, que eles fizeram essa reunião, o Tite pode cair numa eventual eliminação, numa provável eliminação para o Peñarol, apesar de que eu acho que
É óbvio que o Penharol é favorito, joga em casa, já ganhou do Maracanã. Mas não é nada impossível do Flamengo passar não, tá? Porque o Flamengo tem mais time e dependendo de como vá pro confronto, com o time, né? Vamos ver se o Arrascaeta e o De La Cruz vão estar mais preparados, vão estar em melhor forma, né? Técnica e física. O Flamengo pode ganhar lá, cara. Vai jogar com uma pressão muito menor, no sentido de que não vai jogar para se defender, para segurar resultado. O de 1-0, como foi no passado contra o Olímpia, por exemplo. Vai jogar para ter que atacar. E o Penharol, que é um time mais fraco tecnicamente, vai jogar para se defender como fez no Maracanã. Então, assim, não é nada improvável que o Flamengo ganhe lá de 1-0, 2-1, 3-2, vá para os pênaltis, ou até 2, acho que é mais improvável, né? Ou empate, mas empatar tá eliminado. Aí vai parecer, sabe o quê? A final da Copa do Brasil no passado, que perdeu de 1-0 do São Paulo no Maracanã, por culpa do Sampaoli também, você lembra disso? Que escalou Gabigol, Bruno Henrique e Pedro juntos, e o Gabigol não fez nada, foi uma coisa horrorosa. Então, ele já tinha achado o time e acabou fazendo isso e foi um horror. E no segundo tempo, no segundo jogo ele consertou. O Flamengo fez 1-0, tomou um empate logo depois e acabou perdendo o título para o São Paulo no Morumbi com esse empate, né, lá em São Paulo, mas principalmente por causa da derrota no Rio. O Flamengo pode fazer a mesma coisa, pode acontecer a mesma coisa agora contra o Penharol, mas não duvido nada que pelo menos o empate ou uma vitória simples o Flamengo consiga. Não acho que o Flamengo perca também lá em Montevidéu, não. Enfim. Infelizmente, né? É a cara da gestão do Flamengo. Os técnicos que contrata, a maneira com que conduz o trabalho e principalmente as crises, né? Não só de elenco, de briga, mas também as crises de departamento médico, todo ano a mesma coisa, e as crises anímicas, sempre um turbilhão, sempre, não consegue estar tranquilo, né? O Flamengo com dinheiro, com estrutura, não tem que ganhar tudo, mas jogando bem, jogando tranquilo, entendeu? Jogando um futebol aceitável, competitivo, que a torcida fique no minimamente satisfeita. E ainda teve Augusto Melo, presidente do Corinthians, a gente vai postar isso em outro vídeo, falando cada barbaridade, meu Deus do céu. Tem que olhar, olha pro vizinho, antenado, olha pro vizinho, pelo menos isso, né? O Augusto Melo, meu Deus do céu, deu entrevista aqui pra gente, cara, cada coisa assim absurda, né? Você vê, o Flamengo tá mal, relativamente, mas relativamente tá ótimo também, né? Se for se comparar com o Corinthians, por exemplo. Tamo junto, hein? Antenados da jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui.